Como sempre, a TLS é muito importante na prova da AMP, né? Mesmo quando a gente tem questões específicas, né, de traumas específicos, como trauma abdominal e queimaduras, né, normalmente o que ele cobra são aspectos exatamente do atendimento inicial do paciente, né? Então, a gente até poderia juntar tudo em ATLS e ir só especificando os temas, né? Então, aqui atendimento pré-hospitalar e hospitalar é importante, né? Então, manejo de trauma grave nessa prova veio, né, com vários temas, então controle de via aérea, choque hemorrágico, cirurgia de controle de dano, onde que a gente indica transfusão maciça, né? E ele também cobra um pouquinho de propedêutica na sala de trauma, né, que é importante muito no trauma abdominal em especial, né? Então, de novo, em trauma abdominal aí ele cobrou a mesma coisa, e aqui para variar um pouquinho, alguns sinais específicos, né, de alguns traumas abdominais mais específicos do órgão, né? Então, um dos anos que teve mais cobrança de trauma na AMP. Então, mas a gente sempre menciona que é importante, né, saber sinais específicos ou lesões mais esperadas de trauma contuso, penetrante, de ferida de arma branca e de arma de projétil de fogo, né, na parte aqui do trauma na AMP. Esse ano aqui teve uma questão específica disso. E em queimaduras ele cobrou também vários aspectos do atendimento inicial, classificação, né, identificação de gravidade, transferência para centro de trauma. Então, vou trazer alguns exemplos, né. Então, masculino, 30 anos, chegou no PS, vítima de trauma abdominal fechado, né, após uma agressão física, e ele tá com dor, né, ele tá estável. Então, uma coisa que é importante, né, não é o caso do nosso paciente, mas é sempre importante, quando tá falando de trauma abdominal, a gente identificar as situações que o paciente tem que ir pro bloco, ou seja, né, fazer laparotomia. Então, o paciente que tem trauma abdominal, ou sinais claros de trauma abdominal, e tá instável, né, paciente que tem trauma contuso e a gente, né, então o paciente está instável e parece que sofreu trauma abdominal e aí parece que foi trauma fechado, né, ou idealmente a gente vai fazer um FAST, né, positivo, vai para laparotomia. Paciente que tem lesão de arma branca em região anterior do abdômen, que, né, teve perfuração aí da fáscia, também tem indicação de laparotomia. Né, as lesões de arma de fogo, os pacientes com peritonite, com evisceração, com empalamento, né, esses pacientes todos com trauma abdominal, eles vão para o bloco. E no paciente que tem trauma penetrante, né, e manifesta aí como sangramento digestivo, ele também tem indicação de ir para o bloco, né, porque foi lesão de víscera oca. Então, esses aqui são os pacientes que chegam rápido na sala de trauma, a gente já indica bloco muito rápido, está instável, tem trauma abdominal, está empalado, ou foi lesão de arma de fogo, ou tem líquido livre no abdômen, esses a gente indica rápido o bloco. E depois, ainda investigando, a gente encontra algumas outras situações que também vão precisar ir para o bloco, né? Então, fez um raio-x e viu que tem ar livre peritoneal, reto peritoneal, ou mesmo uma TC, está suspeitando de lesão de diafragma, né? Fez até uma laparoscopia para investigar e tem lesão de diafragma, indicação de laparotomia também. E depois, às vezes, investigando, encontrou lesão de víscera oca. Muitas vezes essas lesões, elas não são identificadas na sala de trauma, né? O FAST não vê bem, os primeiros exames não veem bem. Às vezes identifica isso depois, na avaliação secundária, mas também muitas delas têm indicação de laparotomia. E uma das poucas lesões de víscera oca que não tem indicação de laparotomia é a lesão, né, da bexiga retroperitoneal. Essa aí não tem indicação não, mas exceto isso, assim, todo a bexiga na região peritonizada, né, o intestino, o trato gastrointestinal, o estômago, eles todos vão ter indicação de ir para a laparotomia fazer a correção cirúrgica. Então, quando a gente tem trauma abdominal fechado aí, igual o nosso paciente, né, a maioria desses pacientes são vítimas de agressão, queda, acidente automobilístico, né, explosão. A lesão das vísceras parenquimatosas aqui é muito frequente, né, então, baço e fígado principalmente. Quando o paciente chega na sala de trauma, ele está instável, o protocolo é fazer um FAST, então o FAST detecta para a gente líquido livre, então o paciente trauma abdominal está instável hemodinamicamente, tem líquido livre até que se prova o contrário, ele está sangrando, né, então ele vai para a cirurgia. Nos pacientes que estão estáveis, né, igual o nosso paciente, aí a gente tem que fazer uma investigação, principalmente
se a gente tem um mecanismo sugestivo de trauma, né, dos pacientes que estão rebaixados, obviamente, né, que estão com Glasgow baixo, que estão, né, sob efeito de droga ou de álcool, né, a gente tem que tentar fazer uma investigação melhor da presença de lesão. Então, um dos exames mais utilizados aí é a tomografia, mas a gente também pode fazer exame clínico seriado, né, praticamente equivalente os dois. O paciente que evolui com sangramento digestivo, né, durante a observação, ele vai ter indicação de laparotomia, né? O paciente que se manifesta aí com hematúria ou hematoma pélvico, ele pode ter tido lesão de órgãos uretrais, né? Então a gente investiga primeiro a uretra, então faz uma uretrografia retrógrada, né? Então, não tendo, a gente pode pensar em trauma vesical, né? E aí o ideal é fazer uma cistografia retrógrada. Aí, lembrando aí que se a lesão da bexiga for intraperitoneal, indicação de laparotomia também. A gente sabe que tem várias lesões parenquimatosas, né, em que se o paciente se mantém estável, né, e não tem sangramento ativo, a gente pode fazer tratamento conservador. Né, então, por isso, é ideal fazer essa investigação etiológica, né, mais detalhada nos pacientes que estejam estáveis, né, para não sair levando todo mundo para laparotomia sem precisar. Então, aqui uma foto do FAST, né, então, muito disponível nas salas de trauma hoje, né, o clássico, a gente vê aí a região, né, da goteira hepática, região recesso esplênico, né, mediastino e fundo de saco de Douglas, né, dá para olhar também a região do tórax, né, ver se tem hemotórax, pneumotórax, né, então o FAST tem sido bastante utilizado, e lembrar que o FAST mostra líquido livre, né, então não mostra qual que é o tipo de líquido, e se o FAST estiver normal, também não significa que não tem outra lesão, né, ele mostra líquido, ele não mostra ar, por exemplo, se a gente tiver lesão de víscera oca, né. E essa aqui é uma foto, né, debaixo do lavado peritoneal diagnóstico. Não tem usado ele tanto mais, mas é uma alternativa também. Ele detecta aí sangue livre na cavidade, né? Não dá muita ideia para a gente de quanto que tem, nem de onde que está vindo, mas pode também ser uma ferramenta útil. Quando a gente está falando de trauma penetrante, a gente tem que diferenciar, né, em arma branca e em arma de fogo. A arma branca tem menor energia, né, as lesões são mais restritas ao trajeto, e ao tamanho da arma. O fígado ainda é muito lesado, mas aqui a gente já segue mais intestino delgado, né, lesões de diafragma, quando a gente está falando de região alta, e cólon mais das laterais, né, principalmente quando a facada é na região anterior do tórax, do abdômen. O índice de lesão de vísceras é maior, né, então aí está recomendado fazer exploração manual para ver se perfurou a face, né, se perfurou a indicação de laparotomia. A gente pode acompanhar o paciente com FAST, com tomografia, né, mas como o índice de lesão é maior, é importante a gente diagnosticar bem esse paciente para evitar passar uma lesão despercebida. O paciente que tem lesão no dorso, na região lombar, o índice de lesão abdominal é menor, né? Aqui a gente não consegue muito fazer exploração digital por causa dos músculos, e aí a indicação é ou fazer TCT triplo contraste ou fazer, né, exames seriados nesse paciente, né, eles são considerados equivalentes. E lembrar que a região tóraco-abdominal, né, transição, é uma região que pode ter lesão de diafragma, e aí a indicação de laparoscopia, né, porque lesão de diafragma, que passa despercebida, ela causa uma grande morbidade para o paciente. E a gente precisa, né, tentar diferenciar o paciente que precisa de laparotomia e o que não precisa. A ideia é tentar não fazer laparotomia branca, mas também não pode deixar passar. Então, se a gente não está sabendo o trajeto, se o paciente é obeso, pouco colaborativo, está sob efeito de álcool e droga, a gente faz exame seriado, a gente tem a laparoscopia e, se precisar, a gente faz a laparotomia exploradora. Não pode deixar passar uma lesão dessas. E a arma de fogo, aí por outro lado a gente já tem um índice maior de lesão dos delgados e do cólon, né? É muito raro uma arma de fogo não provocar lesão intraabdominal, então a maioria dos pacientes eles vão para a laparotomia, seja para controle de hemorragia ou para controle de contaminação, né? Porque a taxa de lesão dos intestinos aqui é muito alta. Então o nosso paciente, trauma contuso, o paciente está estável,
Então, ele está querendo, né, que a gente julga algumas assertivas. Então, nesse mecanismo, contusos, os órgãos mais elevados são intestino delgado, bexiga e cólon, não é, né, é baço e fígado, trauma contuso. A ocorrência de hematuria macroscópica indica uma laparotomia exploradora? Não, né, a gente sabe que hematuria macroscópica pode ser lesão de vários órgãos urinários, então pode ser lesão de uretra, né, que a gente não vai tratar por laparotomia, pode ser lesão de bexiga retroperitoneal, também não é laparotomia, né, então a gente faz uma uretrografia retrógrada e um FAST, né, se não for uretra, o FAST está positivo, aí a gente faz a laparotomia. Agora, não tendo um FAST positivo, aí, né, não é intraperitoneal, não tem indicação de laparotomia. O primeiro exame complementar a ser realizado para avaliação, né, abdominal do paciente é um raio-x de abdômen, incidência anteroposterior. Se a gente não tiver disponível, a gente pode até fazer um raio-x, né, e não vai ser uma incidência só não, vai ter que ser em várias, mas o raio-x para trauma abdominal, ele tem uma sensibilidade muito, muito pior do que a tomografia, né, então o exame complementar para um paciente de trauma abdominal estável é ATC. O FAST negativo não descarta a possibilidade de uma lesão de víscera oca, verdade, né, devendo ser realizado um exame físico seriado. Então, a gente pode fazer uma tomografia, um exame físico seriado, né, falei para vocês, o FAST mostra a presença de sangue, né, de líquido livre, que muito provavelmente é sangue, mas o FAST negativo não exclui outras lesões. Então, isso aqui tá verdadeiro. A saída de sangue rutilante após a passagem de uma sonda nasogástrica, havendo a possibilidade de perfuração, que deve ser tratada por via endoscópica. Não, né? Já falei, sangramento digestivo em trauma abdominal, indicação de laparotomia.